A Universidade Estadual Vale do Acaraú, na realidade, é uma universidade do Estado. Entretanto, ela se origina a partir de projetos da Igreja Católica da Diocese de Sobral. Inicialmente, nós tivemos um seminário, e na década de 60, o padre Sadoc, junto com políticos, começam a trabalhar em torno da criação de um curso superior da área, os cursos superiores, aliás, da área de filosofia, da área de letras, enfermagem e obstetrícia, e um curso de engenharia mecânica e engenharia do trabalho, salvo engano, foram esses os primeiros cursos superiores criados dentro daquilo que depois se transforma em UVA e depois se transforma em UVA, Universidade Estadual Vale do Acaraú. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de um percurso de educação e dentro da região norte do estado do Ceará, que vai compreender sensivelmente 50 anos, desde a criação do Seminário São José, que vai ter a construção do edifício que hoje funciona como a reitoria da universidade, que é o campus da Betânia, já na década de 50, finais de 40, 50, começa a construção desse grande edifício, e depois ele vai prosseguir como seminário, né? Seminário menor, até a década de 60. Basicamente, com o falecimento do Dom José Tupinambá da Frota, o seminário entra em decadência.
E aí, por iniciativa do padre Sadoc e os políticos locais, se vai em busca da criação exatamente desse novo espaço, que é o espaço universitário. A UVA, nós não somos uma universidade de elite, nós somos uma universidade que atende um aluno e uma aluna que não é de elite, não é uma universidade burguesa. Então, a UVA, não sendo uma universidade burguesa, ela tem um papel social muito forte que vai para além da questão do desenvolvimento econômico, né? Ela é responsável por potencializar os territórios onde esses alunos moram, né, onde eles existem, de outra forma, para além da certificação, para além da condição de ascensão social que um diploma de ensino superior pode proporcionar, mas principalmente, no meu entendimento, a UVA ocupa hoje um papel importante de desenvolver de potencializar, digamos, culturas existentes nesses territórios, né, desses alunos. Nós sentimos a necessidade de criar esse programa de diversidade, onde nós pudéssemos, a partir de ações desenvolvidas nesse projeto, trazer para o âmbito da universidade discussões acerca dos coletivos, da inclusão, da interculturalidade, da inovação pedagógica, que são os eixos que norteiam, né, as nossas pesquisas, possibilitando assim essa integração entre universidade e comunidade, né? Tendo em vista que nós defendemos a ideia, né, o princípio de que existem saberes que na universidade são invisíveis, inviabilizados, e que existe essa necessidade de discutirmos, de trazermos esses sujeitos para esse ambiente, né, de discussão, né, esse espaço onde a universidade possa se abrir, né, para essas novas perspectivas de construção de saberes. O GEPUR, dentro do programa Universidade, ele é essa capacidade de ouvir o diferente, de aprender com o diferente, né? De contribuir para um grupo interdisciplinar, transdisciplinar, para que a gente possa cada vez mais abrir essa universidade, né, para receber esses coletivos diferentes e aprender com eles. E que eles consigam internalizar crescentemente que a universidade ela é plural, ela é pública, ela é laica e ela pertence à sociedade. O GEPO, ele é um grupo hoje que estuda uma bibliografia pautada nos estudos decoloniais, que é pautada também dentro de uma base de teoria crítica, né? Mas dentro dessa perspectiva de respeitar a diversidade e as formas de existência e de resistência das pessoas e dos coletivos. Você percebe que são forças diferentes no mesmo espaço. Isso para nós é unidiversidade. Isso para nós é reconhecimento de outras epistemologias. Isso é o que funda a universidade contemporânea. Porque não é só você gerar cotas para os índios entrarem na UVA. Você tem que criar condições para que eles estejam de fato na UVA, dançando o seu torém, falando, cantando, fazendo as suas cantigas vinculadas às suas epistemologias, contando as suas histórias,
e nos ensinando a se conectar de outras formas com o mundo. Então isso para nós é unidiversidade. E a Unidiversidade teve como uma das suas primeiras ações a primeira jornada indígena. Nós tivemos a oportunidade de receber na UVA os alunos da etnia Tremembé, que fazem parte de um curso, né, de pedagogia intercultural, cujo nome é Cuiabá, onde na oportunidade nós tivemos esse evento, que é um evento organizado entre as universidades do Ceará, e nesse dia eles estiveram na universidade. Esse momento para nós assim, foi de uma grande importância, tendo em vista que nós podemos sentir nesse dia os Tremembés tomando conta da uva, né? Sentindo a uva como algo realmente pertencente a ele. É uma quebra de paradigmas, tendo em vista toda a proposta, né, da universidade de um conhecimento, né, excludente, de um conhecimento, né, onde as bases epistemológicas, né, estão na perspectiva eurocêntrica. Então, nesse dia, nós podemos vivenciar exatamente o contrário, né, esse diálogo da universidade se abrindo para novas perspectivas de diálogo. Como é que o GEMAP se envolve nisso? É interessante, porque para as jornadas indígenas, nós fomos convidados não só como observadores, mas principalmente para auxiliar na montagem de uma exposição de artefatos selecionados pelo grupo de Almofala, né? Esses artefatos chegaram, eu chamei a equipe, né? Porque eu não trabalho sozinha, eu sempre trabalho em equipe, e nós aceitamos o desafio de trabalhar esses artefatos de tal forma que seria uma exposição que antecederia a área de concentração do evento da Jornada Indígena, que foi no auditório ao lado da biblioteca na Betânia. Eu acredito que esse é um momento muito importante da história da universidade. E o que acontece com a jornada indígena? Você tem, tecnicamente, a ocupação, e isso é interessante pensar a palavra ocupação, da diversidade cultural dentro do espaço da universidade. Então, você tem um espaço tradicional, que é a Universidade Estadual Vale do Acaraú, com toda a sua historicidade ligada ao Seminário São José, ligada à Igreja Católica, e, de repente, já, né, século XXI, uma objetiva ação voltada para a integração de povos autóctonos e o reconhecimento desses povos. Então, a jornada indígena, ela é um marco dentro da história da própria universidade, em que nós reconhecemos, instituição e corpos acadêmicos, reconhecem a importância de se dar a possibilidade de dar uma voz ativa àqueles que se reconhecem autóctonos. Então, aqueles que, no caso específico, aqueles que se reconhecem Tremembé. E, com isso, reconhecer a cultura Tremembé. Isso é de uma importância política e social, histórica, extraordinária, porque, pela primeira vez, você não está tendo um faz de conta. Você tem um reconhecimento oficial, inclusive de um programa dentro da universidade que tem como sustentação o reconhecimento de populações que, tecnicamente, não são reconhecidas como parte das instituições acadêmicas. É como você
reconhecer que é necessário dialogar de modo distinto com grupos distintos e que a cultura acadêmica, que é basicamente eurocêntrica, que ela é eurocêntrica, ela deixa de ser. Nesse momento, eu acho que não é a revisão do papel, é de fato uma ação concreta de se repensar o lugar da universidade, o lugar das populações dentro desse circuito tão marcadamente tradicionalista e, de certa forma, hermético, que é a academia, seja ela em que lugar for. Nesse sentido, a jornada indígena é um passo gigantesco em torno da democratização do ensino. E acho que o que a UVA mais tem feito, assim, tem possibilitado, né? Só é possível porque você tem, né, parte de um corpo docente que consegue ver a universidade como esse chão de sala, né, que uma universidade ela só se faz na sala de aula em diálogo com os sujeitos que estão dentro dessa sala de aula, mas que fora dessa sala de aula tem um modus vivendi, tem uma cultura, tem carências, tem produção de saberes, e que a gente tem, enquanto professor, a condição de aprender com essa produção de saberes que estão sendo produzidos fora dessa universidade. Então, o GEPUL entende hoje que essa inclusão ela só vai se dar à medida em que a gente consegue olhar para o papel da gente enquanto pesquisador, enquanto profissional extensionista, na realização do ensino, da pesquisa e da extensão com esses ambientes que estão fora da universidade, com essas comunidades, ressignificando completamente o que seja pesquisa, o que seja ensino e o que seja extensão. Essa capacidade da gente dialogar com esses sujeitos, de conhecer essas comunidades e saber que nós aprendemos de forma conjunta, né? Que fazer extensão não é levar um exercício pronto de conhecimento, mas é a capacidade de diálogo, né? De ser um bom ouvinte e de realmente entender esses saberes como sendo saberes fundamentais, inclusive, para o nosso próprio processo de formação continuada que se dá nessa interface com os diversos sujeitos. E aí isso vai gerando na universidade todo um movimento que vai mexendo com as estruturas da universidade. Em agosto de 2019, no dia 9 de agosto, nós tivemos aqui a presença da etnia Tremembé, onde eles passaram um dia com a comunidade acadêmica, né? Nós chamamos até um dia da etnia Tremembé na UVA. E esse movimento foi para que eles pudessem se aproximar um pouco da universidade e a nossa comunidade acadêmica pudesse conhecer, né, quem são os Tremembé, porque eles são muito conhecidos pela proposta de educação escolar diferenciada que eles têm, mas muitos deles vinham na UVA muitas vezes para dar uma palestra, para conversar com algum curso, mas nunca eles tinham vindo para ficar um dia mostrando o que eles sabem, de uma forma mais ativa, né? Onde pudesse ter uma interação mais intensa, onde eles pudessem gestar todos os processos de diálogo, né? E que não houvesse mediadores. Eu vejo que todo mundo fica satisfeito, assim, empolgado, né? Eu vejo que todo mundo gosta do que eu ensino, que é uma coisa que eu faço com gosto. E eu gosto de ensinar as coisas que eu aprendi
a minhas custas mesmo, né? Essa coisa de artesanato assim, ninguém me ensinou. Foi uma coisa que eu já nasci com ele. Então, eu fico satisfeito demais quando eu vejo um bocado de gente participando das minhas oficinas que gostam do que eu faço, né? Eu achei muito gratificante, né, muito importante, é um reconhecimento, né? A gente se sente nessas ocasiões, a gente se sente muito importante, sim, se ver visto nessas horas, né? Essas oficinas, elas foram importantes para que os alunos da universidade pudessem sentir o que a cultura indígena tem para nos ensinar, fazendo, né? Participando diretamente, dialogando com eles, sentindo a presença deles e inclusive matando muitas curiosidades, porque a gente ouvia muito nesse dia dos alunos que eles tinham uma impressão diferente. Eles achavam que eles iam vir para a universidade com vestimenta de índio. E a gente até perguntou, o que é vestimenta de índio para você, né? Aquela vestimenta, né, com penas, com pouca roupa, pintados, né, falando pouco e agindo muito, né? Então, assim, toda essa ideia mistificada, né, que eles constroem ainda sobre os índios, o índio contemporâneo, aquele momento na UVA permitiu com que eles desconstruíssem isso, mas isso foi desconstruído com o próprio indígena, não foi algo que nós fomos contar para eles. Então, eu penso que esse dia ele permitiu justamente essa aproximação de troca de experiência, onde o nosso aluno conseguiu perceber e sentir o índio Tremembé da forma como eles são. E quem são, né? A todos que fizeram parte desse momento, desde o início, né, pela receptividade que nós tivemos naquele auditório, foi assim algo muito marcante para nós de Tremembé. O momento hoje à tarde das oficinas também foi um momento de muito, digamos assim, de uma relação muito boa, né, entre todos que participaram das oficinas, de todas as oficinas, né? E a gente viu o empenho de cada um, então isso significa dizer que nós estamos fazendo a diferença em alguma coisa aqui dentro da UVA, né? E aí outra coisa que eu queria dizer para todos é que esse espaço aqui está batizado por nós, né? Não é isso, meu povo? Então o espaço aqui de hoje em diante é considerado como nosso também, tá? Fizemos o batismo aqui, nós já tínhamos vindo algumas vezes, eu já tinha vindo, principalmente eu, Naldinho, Neide, Cristina, a gente já tinha vindo algumas vezes aqui na UVA, dar palestras, tanto aqui, nessa parte aqui, como lá no CCH também, ano passado eu fui, né, na Semana da Geografia, mas assim, nunca que a gente tinha tido a oportunidade de ter essa integração e de ter realmente batizado o lugar como sendo um espaço que hoje faz parte também do povo Tremembé, mas como a gente sabe que tudo tem seu momento certo, não é isso? Então esse foi o momento. Então nós só temos que agradecer mesmo a todos, assim, sem exceção, porque se a gente for citar nomes, a gente vai esquecer de pessoas. Então, agradecemos a todos, especialmente assim, ao nosso povo Tremembé, que teve a coragem, a ousadia, né, de enfrentar esse projeto, né, de propor esse projeto, e agradecer assim de coração essa instituição UVA, que nós vimos no relato do reitor, né, o medo de encarar um projeto tão diferenciado, mas acredito que os nossos encantados também iluminaram a todos no pensamento para que aceitasse esse projeto. Então a parceria está estabelecida, foi um ano, né, já que se passou do curso mesmo efetivado e está batizado, não é isso? Então estamos dentro da UVA e nós somos UVA agora também, não é isso? Então viva todos nós, viva a UVA, viva o povo Tremembé e viva a nossa luta. E Lula livre, não é isso?